E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mário André e sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no nosso canal Mário Mática. E nessa aula, dando continuação ao estudo de fatoração, vamos verificar agora como que a gente pode fatorar uma expressão algébrica utilizando a diferença de dois quadrados. E aí surge a seguinte dúvida: pera lá, professor, dois quadrados a figura? Claro que não, pessoal. Quando a gente fala em dois quadrados, são valores que podem ser escritos com o expoente 2, ou seja, eles podem ser elevados ao quadrado, tá bom? Então, como é que a gente faz? Vamos lá. Primeira expressão que eu tenho aqui é x ao quadrado menos 49. Primeiro passo, você vai fazer o seguinte: você vai determinar a raiz quadrada de cada um deles. A raiz quadrada de x ao quadrado é x, até porque raiz quadrada com expoente 2, de acordo com a regra de potência, você elimina o radical com expoente e sobra somente o radicando, tá? Como assim? Aqui, ó. Então aqui se eu tenho raiz quadrada de x ao quadrado, você corta o radical com expoente e sobra somente quem está dentro. Então essa regra a gente vai sempre utilizar aqui com esses valores. Tranquilo? Raiz quadrada de 49 é 7, até porque 7 vezes 7 é 49. Está fatorado? Não. O primeiro passo é só determinar a raiz quadrada de cada um desses dois elementos. Como é que é a fatoração, então? Você vai pegar esses valores e colocá-los em soma, vezes esses valores colocados em subtração. Ou seja, a fatoração aqui é x mais 7 que multiplica x menos 7. Agora sim está fatorada e finalizada aqui essa primeira expressão. Facinho? Vamos para a próxima? 4x ao quadrado e menos 25. Vamos lá então. 4x ao quadrado. Como aqui nesse caso a gente tem um coeficiente diferente de 1 junto da letra, a gente vai extrair a raiz quadrada de cada um deles separadamente. Ou seja, a raiz quadrada de 4 é 2, de x ao quadrado é x, como vimos aqui em cima. A raiz quadrada de 25 é 5. Então, os valores que nós temos como resposta dessas raízes são 2x e 5. Como é que vai ficar a fatoração? 2x mais 5, que multiplica 2x menos 5. Fatorado e finalizado. Beleza? Tranquilinho aí? Vamos para a próxima. 25x ao quadrado menos 1. Ó, esse elemento, a regra é igualzinha de 4x ao quadrado. Por quê? Porque a raiz quadrada aqui de 25 é 5, de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de 1 é 1, até porque 1 vezes 1 é 1, não é isso, pessoal? Então aqui eu vou ter 5x mais 1, que multiplicará 5x menos 1. Está fatorado e finalizado aqui essa expressão. Nessa próxima, repare que temos aqui uma peculiaridade. Qual é? Que o 7 ele não possui raiz quadrada exata. Então, se a raiz quadrada vou voltar aqui. Se a raiz quadrada de 7 não é exata, a gente não pode fatorar? Até pode. A diferença é que eu não vou ter um número inteiro dessa maneira. Então vai ficar como? Vamos lá. Raiz quadrada de x ao quadrado é x, por essa regra. Raiz quadrada de 7 não é exata. Então deixa essa raiz, aliás, deixa o 7 em forma de raiz. Então nós teremos x mais a raiz quadrada de 7, que multiplica x menos a raiz quadrada de 7, tá? Ou seja, reparem que, como esse número 7 não possui uma raiz exata, até porque não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo chegue a 7. Então, deixa o 7 dentro da raiz. Tem problema? Nenhum, tá bom? Por último, olha aqui essa expressão bem interessante. Aqui eu tenho a raiz quadrada de x mais y ao quadrado. Opa! X mais y entre parênteses.
Reparem que aqui esse expoente não é individual, ele vale para a soma, até porque esse expoente é do parênteses, tá bom? Então, a raiz quadrada dessa expressão é x mais y, ok? A raiz quadrada de 1 é 1. Então, aqui a gente vai ter x mais y mais 1, que é essa expressão mais essa, vezes x mais y menos 1, tá? Fatorada, aliás, essa expressão, beleza? Então aqui, ó, x mais y, repare que a subtração ela é sempre com o segundo valor, ou o segundo elemento. Esse x mais y é resultado da raiz quadrada de x mais y ao quadrado. Então essa soma ela não pode ser desfeita. Agora, detalhe importante. Repare que o nome dessa fatoração, pessoal, é diferença de dois quadrados. Como assim? Se eu pegar, por exemplo, x ao quadrado mais 9, dá para fatorar? Não, não dá. Mas você fala assim, professor, mas calma lá. X ao quadrado não tem raiz quadrada exata? Tem, é x. O 9 não tem raiz quadrada exata? Tem, é 3. Mas a regra, o tipo de fatoração é diferença de dois quadrados. Ou seja, essa fatoração só existe se entre os elementos existir uma subtração. Ou seja, se eles estiverem envolvidos numa subtração. Se eles estiverem envolvidos numa adição, não existe fatoração. E nesse caso aqui a gente faz o quê? Não faz nada. Deixa do jeito que está escrito aqui essa expressão. Beleza, pessoal? Então aqui a gente vai finalizando nossa aula, onde eu te mostrei a fatoração utilizando a diferença de dois quadrados, te mostrei aqui alguns exemplos e como que você faz para proceder e fatorar qualquer expressão algébrica utilizando essa regra. Se você gostou aqui da aula, senta o dedo no like, compartilhe o link também dessa aula com seus amigos, familiares e colegas de escola, tá? E o mais importante é, se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, pois isso será muito importante para que eu produza cada vez mais aulas como essa para ti. Combinado então, pessoal? Então é isso, obrigado pela atenção e até a próxima.